Olá, meus irmãos, meus amigos queridos, igreja amada do Senhor, família da Casa do Avivamento, e você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, graça e paz, uma ótima, uma excelente noite. Chegamos a mais uma live do Avivamento. As nossas segundas-feiras não têm sido mais as mesmas, tem sido marcado por um encontro impactante da parte do Senhor, através dessa plataforma, através do Instagram. Eu já quero começar convidando você a virar sua câmera aí, o seu celular, na verdade, para acompanhar a gente melhor. Eu quero também te pedir para que já comece a compartilhar essa live, já comece a enviar para pessoas, para os grupos, para quem você puder, para se juntar a gente, a estar conosco nessa noite, adorando ao Senhor, ouvindo do Senhor uma instrução, crescendo espiritualmente. E eu quero te convidar a fazer isso. Envia para todo mundo que você puder. Você sabe que também precisa ouvir essa palavra, pode ser também edificado no seu espírito. Essa é uma noite marcada pelo poder e a ação do Espírito Santo. Nós estamos muito motivados para isso e você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda a participar conosco nessa noite. Quero agradecer à nossa juventude, aos adolescentes da igreja e, obviamente, em especial ao nosso bispo Gustavo, à nossa bispa Arlete, todo o ministério aqui da Casa do Avivamento. E é um prazer ter você conosco. Eu quero, antes de nós termos um momento de louvor, já compartilhar contigo quem é que vai estar hoje. Claro, quem não viu o último Stories, quem não sabe, né, ainda quem está conosco, eu não vou dar esse spoiler não. Quem já sabe vai poder louvar com a gente, vai poder participar mais um pouquinho, mas daqui a pouco eu vou apresentá-lo melhor. E eu quero, antes disso, convidar você a se juntar a mim em oração. Vamos pedir ao Senhor, direcione nosso tempo de comunhão, nosso tempo de adoração aqui essa noite. Convido você a já fechar seus olhos, a já abrir o seu coração para tudo aquilo que Deus tem para trabalhar conosco nessa noite. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pelo dom da vida, pelo dom de te conhecer, pela alegria, Senhor Deus, de sermos amplamente amparados por Tua graça, por Tua misericórdia, por sermos cuidados pelo Senhor, saber que somos Teus, Senhor Deus, para sempre e que das Tuas mãos ninguém pode nos arrebatar. Isso não é motivo, Senhor Deus, para nós agirmos de maneira displicente, indolente, mas é motivo para o nosso coração não somente agradecer, mas se motivar cada vez mais a viver todos os Teus propósitos, Teus projetos, Teus sonhos para nós, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, nessa noite, abençoa-nos, Pai. Move, Senhor Deus, ou move o nosso coração a todo o Teu querer. Abre, Senhor Deus, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais para contemplar a Tua grandeza, para compreender, Senhor Deus, a beleza e o mistério do Evangelho, da palavra da verdade, que nos salvou, que nos selou, que essa continua sendo a nossa fonte de maior alegria, esse seja o nosso contentamento desde amanhã até o momento em que vamos nos deitar e dormir. Pedimos, Senhor Deus, que essa noite seja uma noite especial, seja uma noite de convencimento, seja uma noite, Senhor, de salvação, de libertação, de cura, de sinais, de milagres. Não nos reunimos aqui simplesmente para gastar o nosso vocabulário ou mostrar o quanto nós conhecemos da Bíblia. Estamos aqui, Senhor Deus, nos dispondo como servos, como filhos amados, pedindo ao Senhor, Pai, que manifeste Teu bom perfume, Tua boa fragrância. Queremos, Senhor Deus, testemunhar mais e mais do Teu poder. Queremos viver na dimensão do Teu Espírito. Então fala conosco, Deus. Faz dessa live, faz desse encontro nosso virtual, Pai, uma plataforma para o Teu agir, para o Teu mover, para grandes sinais. Que o Teu nome, Senhor Deus, seja glorificado. Que haja testemunhos, Senhor Deus, a partir daquilo que será tratado aqui nessa noite. Pai, abençoa a nossa vida, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos contando aqui mais uma vez com a presença ilustre do nosso amigo, do nosso irmão, pastor Alan Cardoso. E dessa vez preparado aí, né? Munido para também ministrar louvores sobre nós. Boa noite, meu amigo. Boa noite, pastorzão. Boa noite
todo mundo da Casa do Avivamento, todo mundo está acompanhando a gente pelo Instagram aí. E é sempre uma bênção poder estar aqui, irmão. Sempre bom demais estar aqui e poder compartilhar a palavra. E hoje o nosso diretor aí, o Marcelinho, preparou todo um ambiente de adoração aqui para a gente poder louvar o Senhor. E vamos começar louvando ao Senhor, porque o Senhor é grande e moidinho de louvor. Se não fosse a presença do Senhor, amados, nós não estávamos aqui, nós não estávamos de pé. O Senhor tem sido nosso sustento, tem sido nosso socorro bem presente. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e o domínio para todos sempre. Por isso nós devemos nos alegrar em poder louvar ao Senhor. Então, se você pode nessa noite, em nome de Jesus, levante as suas mãos, adore ao Senhor, exalte, diga a Ele palavras de adoração, porque Ele é digno, querido, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Adoremos ao Senhor em nome de Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez do início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Tu és a nossa alegria, Senhor. A alegria de toda a terra.
E nós necessitamos mais do Senhor, amados. Esses momentos que passamos de comunhão, onde falamos da palavra, onde falamos do amor de Deus, e antes da live começar nós estávamos falando sobre possíveis temas, né, para nós tratarmos aqui, e falamos sobre a salvação, o plano de salvação. É como é bom poder saber que nós somos amados do Senhor, amado, que o Senhor tem nos sustentado. E esse louvor o Guilherme lembrou hoje aqui, tem bastante tempo que eu não ouvi essa canção que nós vamos entoar agora, bastante tempo que eu não louvava também na igreja, mas ele traz essa proposta para nós: dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. E o Senhor, amado, ele sempre tem mais a derramar sobre nós, sempre tem mais a ser derramado, sempre tem mais a ser conhecido do Senhor, sempre tem mais misericórdia, sempre tem mais graça, sempre tem mais amor a ser derramado e a fluir em nós e através de nós. Então que você possa clamar ao Senhor conosco nessa canção, em nome de Jesus. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor, derrama sobre mim um novo óleo e enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, glória a Deus. Sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que benção, que benção. Será que você na sua casa pode aplaudir ao nome do Senhor? Você pode glorificar Jesus com suas palmas. A gente não tem aqui essa proximidade, essa troca, mas meu coração quer aplaudir a Jesus nessa noite. Glória a Deus. E eu vou fazê-lo com toda a minha força aqui nessa noite. Nem sei se atrapalhou aí o microfone, perdão, mas quando a glória do Senhor, como diz essa canção, né? Quando tua glória eu vir, eu quero então dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Enquanto o pastor Alan se ajeita aqui, eu quero dar glórias a Deus, dar as boas-vindas também a vocês que nos acompanham aqui. Eu não vou falar todos os nomes, senão obviamente vou errar aqui, porque já tem algumas pessoas nos seguindo, mas sejam todos muito bem-vindos à Casa do Avivamento, essa noite profética. Apesar de ser um bate-papo descontraído, hoje num cenário diferente. Né? Legal culto hoje é culto. Só faltou o terno e a gravata. Um culto mais despojado hoje. Que benção, que benção. Obrigado, meu irmão, mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre bom demais. É uma alegria poder contar contigo. Eu quero já entrar diretamente... Aliás, você quer dar algum recado? Quer dar boa noite? Boa vista, você já falou ali, mas fica à vontade. Ali já. E repetir, né, que é sempre um prazer poder compartilhar a palavra do Senhor. E como nós cantamos nessa canção, eu acho muito importante a gente ter isso em mente, que o que o Senhor pede de nós é que nós nos entreguemos a Ele. Eu estava falando na pregação de ontem na igreja, que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E no amor ali, é interessante que a palavra ali traz para nós a ideia de uma entrega, né? Deus nos deu condição de nos entregar a Ele. Então, sei que não vai atravessar um pouco nossa... Fica à vontade, nosso deixa tema, fluir. Mas eu preciso falar para você que você precisa se entregar ao Senhor. Amém. E o Senhor, através do Espírito Santo, que nós vamos falar sobre isso hoje, nos deu essa total condição de nos entregar a Ele. Amém. Então, que essa canção possa ter falado aos corações aí, e que você em casa possa ter levantado a sua mão e se entregado ao Senhor, porque é o máximo e é o que nós precisamos entregar para Ele. É o nosso coração, nossa vida ao Senhor. Então, que o Senhor te abençoe. Uma boa noite, povo de Deus. Então, vamos começar nessa nossa segunda live aí, que é benção. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Eu fico feliz de estar com você aqui mais uma vez, porque o assunto da primeira live rendeu bastante. Rendeu. O pessoal gostou e a gente vai aproveitar essas segundas-feiras para continuar falando sobre avivamento, continuar falando de temas que envolvem, que englobam, que movimentam esse assunto avivamento. É importante a gente continuar lançando luz, como a gente falou no nosso último encontro, né? Ainda é pouco, né? Avivamento não pode ser um marketing, avivamento não pode ser um nicho, avivamento não pode ser uma oportunidade de mercado, não. Avivamento tem que ser uma constante na nossa vida, porque a tendência natural é que as coisas entrem num piloto automático. Sim. A tendência natural é que a gente se amolde. Aliás, o apóstolo Paulo, ele sempre dá orientações a nós não nos amoldarmos ao curso desse mundo, ao padrão desse século, mas nós também transformarmos pela renovação da mente. E nós entendemos que essas recomendações e orientações de Paulo acabam sendo quase que um eufemismo, porque não existe uma outra maneira de viver. Né? A gente pode usar, por exemplo, o texto de Efésios 5:17, quando ele fala para nós nos enchermos do Espírito Santo, como sendo uma clara recomendação do apóstolo Paulo a uma vida melhor, a uma vida mais excelente. Olha, se você quiser viver uma boa vida, uma vida de crescimento espiritual, seja cheio do Espírito Santo. Mas eu tenho entendido e quero trabalhar um pouco nessa abordagem, quero saber também a sua opinião a respeito disso, de que, na verdade, esse não é só um conselho, não é só uma recomendação, mas é um mandamento. Sim. Não existe maneira do crente viver hoje senão cheio do Espírito Santo.
Não existe uma maneira de nós vivermos hoje senão andando na dimensão do Espírito, senão dando vazão ao que o Espírito é. Essa é a tua visão também, ou você pensa de maneira diferente disso? Sim, eu penso que essa ideia que o apóstolo Paulo traz, ele não traz como um aconselhamento assim, que olha, vocês podem fazer isso, ou até mesmo vocês devem fazer isso, mas é como se fosse uma condição de vida. Sim. Se vocês entenderam aquilo que eu preguei para vocês, se vocês entenderam a mensagem do Evangelho, vocês precisam viver uma vida cheia do Espírito Santo. Então a gente precisa fortalecer muito bem essa ideia para nós, né, para a Igreja de Cristo, que ser cheio do Espírito Santo não é um evento. Eu fui num evento e fui cheio do Espírito Santo, e o congresso e os encontros que se vivem, né? Mas ser cheio do Espírito Santo é uma condição de vida do crente. Sim. O crente precisa buscar constantemente ser cheio do Espírito Santo. Aí vai entrar aquelas disciplinas que a gente estava conversando agora há pouco, né? Sobre a sua vida com Deus, o devocional, a sua oração. Aí cada um vai ter a sua particularidade com o Senhor. Ninguém tem uma vida devocional igual a do outro. Sim. Né? Você tem a sua devocional, as maneiras que você faz, os rituais, os horários e tal, e eu tenho os meus, e a pessoa que está acompanhando tem outros meios. Mas cada um precisa trilhar um caminho que tenha o objetivo de ser cheio do Espírito Santo cada vez mais. Sim. E cada vez mais o Senhor derrama, cada vez mais o Senhor vai renovando. Eu acho que é uma fonte, tenho certeza que é uma fonte inesgotável, né? Amém, amém. Eu creio assim, né, não foi nem o texto que a gente separou, mas ele está muito fresco aqui agora, porque o bispo Gustavo tem falado sobre isso aqui na igreja. Ele diz, né, para nós falarmos entre nós com hinos, com cânticos espirituais, né? Então, há uma necessidade de fazer da nossa fala, por exemplo, da nossa conversa que a gente está tendo aqui, uma fala intencional, uma conversa intencional. A gente pode bater papo? Pode. A gente pode jogar papo fora? A gente pode ter conversa fiada? Pode. A gente pode perder tempo da nossa vida? Pode. Mas o ideal é que todas as vezes em que nós nos reunirmos, ou todas as vezes que nós procurarmos fazer alguma coisa, ela seja intencional. Porque achar que alguma coisa vai acontecer pelo simples fato dela existir ou da gente tentar fazer alguma coisa sem que haja planejamento, sem que haja busca, sem que haja direção, a probabilidade disso terminar em algum lugar de maneira efetiva é muito pequena. Sim. Então, qual é o caminho que o apóstolo Paulo dá? O caminho que o apóstolo Paulo dá é de fazer isso de forma intencional. Você vai fazer alguma coisa? Faça cantando hinos ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Então, eu acredito que ser cheio do Espírito Santo é, antes de tudo, uma medida, é um desejo que, na verdade, encontra no Senhor o espaço para ser praticado. Porque existem desejos, por exemplo, que não encontram espaço dentro de nós para tomar alguma vazão e para acontecer. Então, por que eu falo isso? Porque eu queria usar justamente essa expressão que você usou. Ser cheio do Espírito Santo não é um evento. Não é algo que eu chego aqui, recebo e depois isso se mantém estático na minha vida. Como se a única maneira de eu ser cheio do Espírito Santo fosse frequentando os cultos da igreja. Eles são fundamentais, eles são necessários, eles são importantíssimos. É um dever do cristão participar, se envolver como igreja, mas não é a única coisa que nós temos que fazer. Nós temos uma vida fora do templo, nós vivemos para o Senhor. E não é porque nós não estamos dentro da igreja ou fazendo um culto ou estamos num momento solene de adoração ao Senhor que nós não devemos ser cheios do Espírito Santo. Sim. Essa é uma recomendação e é uma prática que precisa acontecer diariamente. Era isso que a gente estava falando, né? Sim, a nossa vida ela não pode transitar, né, como se a gente vivesse no sagrado aqui e saísse e fosse outra vida, né? No trabalho é outra parada, né? Em casa é outra coisa. Mas a vida do crente é uma adoração ao Senhor. O culto aqui é só a nossa manifestação coletiva de adoração, onde a gente se reúne, a gente quer estar junto, a gente quer cantar, a
gente tem um lugar apropriado para isso e tal. Mas o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor, que a nossa vida precisa ser, é o 24 horas por dia. É fazendo as coisas, é deixando de fazer as coisas, tudo para louvor do Senhor. A gente precisa ter a consciência de que é uma ação contínua. Sim. É algo que não pode ser preenchido de tempos em tempos. E eu creio que esse é o propósito do Senhor. Até antes de entrar em Gálatas, que foi o tema que a gente escolheu abordar aqui hoje, no meu devocional eu fui também estimulado pelo texto de Zacarias 4, porque ali temos algumas visões que Deus dá ao povo através de Zorobabel, através de Josué, através de Ageu. A gente tem algumas visões, mas a visão que me chama bastante atenção é a visão de Zacarias 4, que é a quinta visão, que é o candelabro de ouro entre duas oliveiras. Eu quero só rapidamente tocar nesse texto para falar a respeito dessa obra que precisa ser contínua, precisa ser manifesta em todo o tempo. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 1, Tomou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado de seu sono, e me perguntou, que vês? E respondi, olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a estes, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu meu anjo que falava comigo, não sabes tu que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, versículo que muita gente conhece, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, ele termina dizendo, pelo menos essa parte aqui, quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Ele continua falando ainda mais e aprofundando ainda mais essa visão. Mas o que me chama a atenção? Por que não falta o azeite para que... Por que a lâmpada ou as lâmpadas continuam acesas? Por que as velas, por que as luzes continuam acesas? Porque não falta azeite. E não falta azeite porque existe um vaso que continua derramando azeite sobre esse candelabro. E o vaso não é infinito. O vaso também está ligado a essas oliveiras. Então, estar conectado à oliveira permite que o candelabro permaneça aceso. Porque a gente não tem uma medida única, a gente não tem uma energia, digamos assim, ou uma força espiritual que se mantém a mesma. Então, por exemplo, nós tivemos culto ontem, domingo. Hoje é segunda-feira e quanta coisa já aconteceu nessa segunda-feira para que a gente se esquecesse ou abandonasse a palavra que nós recebemos ontem. Sim. Então, não é força de vontade que nos mantém firmes. Não é a nossa capacidade de resistir ao mal e às tentações pela força da nossa carne que nos mantém firmes, mas é a nossa comunhão ininterrupta com o Espírito Santo que mantém a nossa lâmpada acesa, que mantém a chama acesa. Se não houver essa comunhão, se não houver esse contínuo reabastecimento do Espírito, o que vai acontecer? O tanque vai esvaziar, o candelabro vai se apagar. Sim. E aí, viver com a chama apagada não é a proposta e não é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sim. Não é verdade? Verdade. A palavra vai nos dizer, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, primeiro sujeitar a Deus, primeiro estar ligado, primeiro estar conectado, primeiro estar buscando, porque não tem como você se sujeitar a quem você não busca. Às vezes a pessoa ela deseja resistir ao diabo sem se sujeitar, achando que por ser crente e tal, tem algum tipo de... Vai conseguir pelo braço forte e tal, não, que eu posso. Mas a gente vê no próprio ministério de Jesus que o diabo tentou o Senhor Jesus e com a palavra e de forma afrontosa, de forma ousada. E eu costumo comentar que se ele fez isso com o Senhor Jesus, você imagina o que ele faz com a gente. É verdade. Então, meu irmão, o único jeito é estar diretamente ligado a esse vaso que é alimentado pela oliveira e que é uma fonte ininterrupta, uma fonte inesgotável que nos renova a cada dia. Porque hoje, por exemplo, você comentou que
ouvimos a pregação domingo agora, ontem, só que tudo que nós vivemos de ontem para cá, na sociedade, na nossa vida, a tendência é que vá contra aquilo que a gente recebeu ontem. É verdade. O mundo, ele constantemente tenta nos esfriar, cauterizar nossa mente. Aí você vê, às vezes, notícias que se repetem, né, de cada vez mais maldade no mundo e tal. Aí você acaba entrando naquela, isso é assim mesmo. Uhum. E vai só se esfriando, só cauterizando, só, sabe, gerando, endurecendo. Mas, na verdade, a gente precisa dessa vida constante, devocional, se sujeitar ao Senhor, e para que dessa forma ele vá trabalhando e a gente não entre nesse mundanismo de que o amor de muitos se esfriaria, mas a gente não está no muito, não. Isso aí. A gente não pode estar nos muitos. Isso aí. Que hajam muitas pessoas para que se cumpra a palavra, Verdade. mas que a gente não se inclua nessa. É. E esse é um ponto muito importante, né? Isso é assim mesmo, né? E aí só as se cumprir na pessoas palavra. vão se deixando levar, entra naquela questão do piloto automático, e quando a gente vê, na verdade, há uma mornidão. Sim. Né? Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de fato de lançar um holofote, sabe? E conseguir tratar como precioso o que nós recebemos do Senhor. Porque às vezes as pessoas podem achar que o que a gente está falando aqui é exagero. Uhum. Não, está sendo muito fanático. Mas, gente, convenhamos, é tão precioso a salvação que nós recebemos. E eu não estou falando aqui de legalismo, em que eu devo ficar alerta e vigilante para não perder. É claro que isso é importante, a gente não pode simplesmente tratar com leviandade. Mas quando a gente também está falando de vigilância, a gente está falando daquilo que é importante para nós. Poxa, de vez em quando, eu tenho uma filha pequena, de vez em quando eu tenho que... De vez em quando de 30 em 30 segundos tem que passar o olho, porque piscou o negócio, sabe? Brincava nesse... É igual o pão de alho na churrasqueira, meu irmão. Piscou, acabou. Já era. Então, não é um estado constante de alerta como se dependesse de mim, Sim. a guarda da minha salvação, como se eu fosse o guardião da minha salvação. Nós cremos assim, nós cremos que foi o Senhor quem deu. Mas uma das evidências de que nós somos salvos é que nós nos preocupamos com isso. Sim. É que nós constantemente vamos procurar saber qual é o estado da nossa alma. Sim. Né? Eu não estou com essa camisa aqui hoje, mas uma das perguntas que eu gosto de fazer, ou a pergunta que eu sempre gosto de fazer, em qualquer lugar que eu vá e tenha a oportunidade de ministrar, é se você está feliz com Jesus. Já quantas vezes não perguntei isso, a galera pode estar ciente disso. Mas por quê? Porque a alegria é uma evidência Sim. do Espírito Santo atuando na nossa vida, é uma evidência da nossa salvação. Né? Então, a alegria no Espírito consiste o reino de Deus além de justiça e paz. Então, um cristão que não está alegre, alguma coisa está acontecendo dentro da sua alma e que ele precisa observar, porque aquilo dali pode se desenrolar para outras coisas. Uhum. Né? Então, é importante a gente pensar a respeito disso. E como a gente comentava aqui, e já agora entrando efetivamente no tema, é que o Espírito Santo ele não assume o papel de protagonista da história. O Espírito Santo ele não atrai a atenção para ele próprio. Mas o Espírito Santo tem o papel de lançar um holofote sobre o ministério de Jesus. Uhum. Jesus falou, quando eu for ao Pai, e Jesus foi ao Pai, ele disse, eu enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo guiará vocês a toda a verdade, porque o Espírito Santo não falará de si próprio. Então, o papel do Espírito Santo não é chamar a atenção para si mesmo. E por isso, é muito fácil negligenciarmos a pessoa do Espírito Santo. Porque é muito... Nos louvores que nós cantamos, nas palavras que nós lemos, nas profecias, nas promessas e em tudo que nós fazemos, até quando a gente começa uma oração, a gente começa agradecendo a Deus o Pai. É muito fácil lembrar do Pai. O Pai e o Filho, né? E do Filho também, né? Porque quando a gente fala do ministério de Jesus, a gente ora em nome de Jesus, a gente lembra do sacrifício de Jesus, nós agradecemos o tempo todo por causa de Jesus.
E às vezes é muito fácil escantear, deixar de lado o Espírito Santo, que não traz esse foco para ele. O Espírito Santo está o tempo todo apontando para Jesus. Sim. E aí às vezes é fácil não ser cheio do Espírito Santo, não andar no Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo. Então era esse ponto que a gente estava conversando. Eu falei, cara, Alan, vamos lançar mais luz sobre isso, porque eu vejo hoje, durante muito tempo e até hoje, né, a sua igreja é uma igreja que tem bastante jovens, bastante adolescentes. Você ainda continua dando bastante atenção a isso, né? Mesmo sendo pastor-presidente. E eu também, há bastante tempo, cuidando de jovens e adolescentes, percebo essa tendência, né, de tratar o Espírito Santo muitas vezes como um evento, como uma emoção, como algo que acontece de tempos em tempos, ou o oposto, esquecer e negligenciar a ação contínua do Espírito Santo. Como é que você enxerga hoje, né, a maneira como a igreja, ou se a gente quiser fazer um recorte mais profundo, a maneira como o jovem ou adolescente, ou falando de mim, de você, a maneira como você trata, né, essa ação e esse ministério do Espírito Santo hoje? Acho que justamente por ter essa ação de apontar, né, de lançar luz sobre a palavra, sobre o ministério de Jesus, talvez não, o Espírito Santo seja o mais negligenciado, digamos assim, né? E muitas vezes cria-se grandes opostos, né? Aquele que dá muita atenção e acha que tudo é o Espírito Santo, e aquele outro lado que não, que o Espírito Santo está aqui e eu coordeno ele faz o que eu mandar fazer. Então esse abismo que às vezes as pessoas criam nessa doutrina, digamos assim, é o que talvez traga tanta dificuldade para a igreja hoje. Porque aí, de um lado, a pessoa não quer, talvez, se perder, né, achando que isso aí é coisa de vento de doutrina e tudo mais. Por outro lado, a pessoa, não, a gente não tem que dar vazão e é assim e tal, e perde o controle. Então, essa dificuldade de entender a pessoa, de entender o Espírito Santo como uma pessoa e como um ministério importante, como uma atuação importante nos nossos dias hoje, lançar luz sobre isso talvez faça com que a igreja entenda melhor essa necessidade de andar no Espírito, que é a nossa ideia. A igreja precisa entender isso. É o que a gente falou também da salvação, de entender o plano de salvação. Sim. A mesma coisa é o Espírito Santo. Entender o Espírito Santo, eu acredito que traz mais condições da igreja andar no Espírito Santo. Sim. Porque o que é andar no Espírito Santo? Quando eu estava tocando o teclado aqui, antes de começar a live, pensando no que você tinha trazido, né, para a gente falar hoje, poxa, mais uma pergunta interessante. O que é andar no Espírito Santo? Que aí já vai entrar no texto que a gente separou aí, que é o fruto, né? Vou até abrir também aqui para a gente... eu estou acompanhando aqui hoje pelo celular. Você é muito moderno, eu sou... Tu é raiz, né? Não, da outra vez eu trouxe também, mas é porque hoje eu preferi ser mais objetivo aqui. Eu percebo que, óbvio, algumas pessoas têm medo de se envolverem com o Espírito Santo. Sim. Algumas pessoas acham que as manifestações mais sensacionalistas são a única coisa que regem o ministério do Espírito Santo. Sim. E não é assim. As pessoas são diferentes, ministérios são diferentes, há uma multiforme sabedoria e graça do Senhor. Sim. É óbvio que em alguns lugares as pessoas são mais espalhafatosas, em outros as pessoas são mais comedidas. Nós não medimos a ação do Espírito Santo pelo barulho, nós não medimos a ação do Espírito Santo pelo sentimento, nós não medimos a ação do Espírito Santo pelos aspectos visíveis da coisa. Mas há uma ação do Espírito Santo que age em nós, às vezes de maneira silenciosa, produzindo fruto. Sim. Essa palavra é importante, produzir fruto. Porque, de fato, é o que vai evidenciar o andar no Espírito. Sim. Né? Que a gente estava falando agora há pouco, eu lembrei do texto onde João Batista vai repreender os fariseus, e vai falar para produzir, pois, frutos. Então, a evidência do Espírito não é o barulho ou a manifestação de dons espirituais e tal. Também pode ser. Porque, como você falou, alguns são mais espalhafatosos, outros são mais contidos e tal, mas
a evidência do Espírito Santo são os frutos. Sim, sim. Aquilo que a pessoa produz, o desejo de produzir. Lembrei agora que eu ia comentar quando você estava falando, esse andar no Espírito precisa ser um desejo, porque a gente sabe que a salvação, a gente não vai pagar a salvação, a gente não vai fazer pela salvação. Mas aquele que é salvo tem um desejo, uma alegria de gerar frutos. Sim. De permitir que o Espírito gere através da sua vida esses frutos. Então, isso eu acho importante a igreja ter em mente. Aliás, eu gosto dessa distinção que Paulo faz entre carne e espírito, porque ele mostra que o modus operandi de cada um é diferente, é distinto. Por exemplo, Paulo fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então veja, o pecado gera um salário, gera uma morte, ou seja, eu faço e eu recebo uma recompensa por isso. Causa e consequência. Causa e consequência. No Espírito, a relação não é causa e consequência, a relação é graça e, por consequência, o coração gracioso que recebeu dessa dádiva, desse privilégio, age em conformidade com aquilo que recebeu. Sim. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós não fazemos algo para herdar a vida eterna, mas porque nós herdamos a vida eterna, a nossa vida é moldada por isso. Sim. Né? Então, olha que coisa tremenda, né? Saber que a gente anda no Espírito não porque a gente... não só porque a gente quer andar no Espírito, mas porque o Espírito Santo nos convenceu disso. Eu quero até já entrar logo no texto, que a gente está prometendo aqui um tempo, e não entra nunca, parece até programa de televisão. Mas olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 16. Paulo diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É um conceito que Paulo também retoma em Romanos 7, falando que existe uma lei que atua nos nossos membros, que faz com que a gente não consiga fazer o que a gente quer fazer, e que a gente também faça o que a gente não quer fazer. É o grande dilema de Paulo. É o grande dilema de um homem regenerado. Talvez algumas pessoas, alguns teólogos vão dizer que aquilo ali é antes da conversão, antes da regeneração. Eu já tenho e já sou da opinião de que aquilo ali é o dilema de uma pessoa que foi regenerada, de que age em conformidade com o Espírito Santo, mas que ainda encontra dentro de si esses dilemas e essas dores. Porque o mesmo dilema, a mesma situação acontece aqui em Gálatas 5. Ele está dizendo, se você andar no Espírito, de maneira nenhuma, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne está o tempo todo tentando fazer a sua vontade. Então, pegando e somando isso ao fato do que a gente comentou de Efésios 5, de nós sermos cheios do Espírito, essa passa não só a ser uma recomendação, como a única maneira de viver. Fala, não existe outra forma de viver senão andando no Espírito, senão procurando satisfazer a vontade do Senhor, porque senão a gente vai fazer a nossa. Não existe esse meio termo, não existe uma terceira via. Ou eu estou fazendo, e aí é o tempo todo. E é isso que a gente quer trazer à sua consciência na noite de hoje. É o tempo todo isso acontecendo. Ou eu estou fazendo a vontade do Espírito, andando nele, ou estou fazendo a vontade da carne, andando nela. É simples assim, sabe? Ah, mas isso é muito difícil. Não, não é. Olha o que a gente vai continuar lendo aqui. Paulo diz agora no verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí entra um detalhe aqui fantástico. Paulo agora vai abrir um parênteses e explicar para nós que o que ele está falando não é nada de outro mundo. O que ele está falando não é nada que as pessoas desconheçam. Não é nada que as pessoas falam assim, não sei do que tu está falando. Ele fala, sabe sim, por quê? Porque as obras da carne são conhecidas e são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então essas pessoas sabem quais são essas obras da carne, as pessoas sabem do que a gente está falando e Paulo já tinha os advertido anteriormente. Sim. Então, não tem como dar aquela desculpa, né? A gente sabe. O povo sabe. E eu acho interessante aqui, antes de entrar nessa enumeração que ele faz aqui da obra da carne, esse verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito aqui, e essa expressão aqui, sois guiados, eu acho interessante, que o que eu acho que elucida bem ela é, de fato, guiar uma pessoa cega. A ideia de Paulo aqui é exatamente essa, se sois guiados pelo Espírito, ou seja, você não tem condições de andar, você não enxerga nada, você está absolutamente com a mente, com os olhos escurecidos, e você não, se você der um passo sozinho, sim, você vai tropeçar. A ideia aqui é exatamente essa. Se você é guiado pelo Espírito, ou seja, se você permite que o Espírito te conduza como alguém que não consegue enxergar nada, você não está sob a lei. Então você precisa estar nessa condição, sim, de ser totalmente entregue, totalmente guiado pelo Espírito, porque por si só você vai cair. Sim. E aí ele entra nessa questão da carne que são conhecidas, ou seja, não, sim, adianta você querer falar que, não sei, será que eu fiz? Não. Sabemos. Tem uma lista aqui, né? Contei aqui umas 20. E os que tais coisas praticam, ou seja, o que tais coisas vivem, tais coisas se entregam, tais coisas têm o hábito. Não é o esporádico, é o hábito, sabe? Né? É isso. Se entrega ao hábito, entendeu? Sim. Então, o texto é bem claro, né, para nós sobre essa questão da obra da carne. Há uma frase de Martinho Lutero que eu acho interessante sobre essa questão do hábito. Ele diz, falando a respeito de oração, né? Ele diz assim, se eu deixo de orar um dia, Deus sabe. Se eu deixo de orar 2 dias, o diabo sabe. Se eu deixo de orar 3 dias, as pessoas sabem. Né? Por quê? Porque a carne manifesta isso, sim, de forma muito rápida. Vai ficar evidente. A carne quer nos envergonhar. Né? Sem esse guiar do Espírito, sem essa condução do Espírito, o que resta, o que sobra para nós é essa lista aqui. Sim. Você pode não ser tão lascivo, tão devasso, tão feiticeiro, tão impuro quanto talvez fulano de tal, mas isso está aí, isso é uma obra da carne. Se der um pouco mais de vazão, chega até esse estado. É por isso que a gente vai ver muitas pessoas que caminharam durante muito tempo, mas que porque abriram brechas, viveram uma vida e o final e o término delas é terrível. É péssimo. Né? Então, o quanto é importante nós buscarmos ativamente andar no Espírito. Né? Nós não... Aliás, você citou a respeito de guiar no Espírito, né? Paulo também fala, aqueles que são guiados pelo Espírito, ou foi João que falou, aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Né? Então, a evidência de que alguém é filho, a evidência de que alguém nasceu de novo, a evidência de que alguém é salvo é que essa pessoa ela é capaz de ser guiada. Sim. É uma pessoa que é direcionada, é uma pessoa que é convencida pelo Espírito Santo de que existe uma vida melhor, sim, de que existe uma vida mais ampla, mais abundante, mais excelente, mais extraordinária, que é a vida no Espírito. E consegue se entregar, né? Sim. Porque quando a gente fala se entregar a esse guiar do Espírito, de primeiro momento, assim, às vezes a pessoa pode ficar receosa, né? Porque você se perceber sem condições de enxergar é uma situação, eu acredito que seja uma situação ruim. Uma questão que você fica inseguro com o que fazer e a pessoa está te levando e tal. Mas à medida que você entende a obra, que você entende a sua condição, e aí a gente precisa sempre partir do princípio que para se buscar essa aula de regeneração do Espírito, você precisa se perceber necessitado dela. Então você precisa se reconhecer necessitado, sim, e pecador. Então aí você tem condições de se entregar. Que aí você se percebe, não, se eu der um passo, realmente eu vou cair.
Sim. Então, isso precisa ser uma convicção pra gente. Porque senão a gente fica assim, não, eu acho que até ali eu consigo andar sem ter ninguém me guiando. Sim. Entendeu? Eu já conheço esse ambiente aqui. Sabe aquela pessoa que está de venda, mas conhece o ambiente? Sim. Não, eu sei que aqui tem um negócio e tal, eu consigo andar por aqui. Mas se você for por essa linha, você cai em ciladas que o inimigo provoca, você cai em situações. Então, é necessário essa entrega completa. Sim. Né? Eu preciso reconhecer que se eu der um passo sem o Espírito, eu vou cair, eu vou tropeçar. Então, eu me entrego completamente a essa guia do Espírito Santo. Sim, sim. Isso é muito importante. E aí Paulo vai fazer o contraponto. E isso é bacana. Paulo é muito explicativo, ele é muito taxativo nos seus ensinos, a ponto de deixar bem exemplificado mesmo o que ele está querendo dizer. Então, se por um lado ele fala quais são as obras da carne, por outro lado ele também vai falar qual é o fruto do Espírito. Sim. Para fazer justamente esse termômetro e esse balanço, né? Aliás, até retomando uma outra fala de Paulo, ele diz assim, né, que o pendor da carne dá para a morte e o pendor do Espírito é para a vida e paz. E como é que eu sei se eu estou andando no Espírito ou se eu estou dando vazão à carne? Através justamente desse resultado, dessas evidências que são conhecidas. Poxa, se no meu coração, ainda que eu não esteja praticando, mas estou sendo tentado, sabe, a uma bebedice, a uma glutonaria, a uma inveja, a uma dissensão, a uma facção, poxa, então isso é sinal de que a carne está muito poderosa, está exercendo muita influência. Esse pêndulo está muito para cá, está muito para a esquerda. Quem pegar, pegou. Ou de repente você fala assim, não, cara, eu estou vivendo isso aqui, ó. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Poxa, se eu estou vivendo isso, cara, eu estou andando no Espírito. Porque as duas coisas não são difíceis de viver. Quando você compreende que existe algo maior agindo e guiando. Porque olha o que Paulo vai dizer. Contra estas coisas não há lei. Eu entendo aqui que não há algo que seja capaz de forçar você a ir contra o que é produzido naturalmente quando o pêndulo está para um dos dois lados. Eu até comentei isso, coloquei no grupo lá da juventude, 3 pessoas viram, 3 pessoas deram feedback. É normal, eu acho. Espero que aqui nessa live ninguém faça isso, a galera... Né? É raro, mas acontece muito. Mas eu estava meditando sobre isso hoje, sabe? Se a lei fosse capaz de impedir alguém ou de refrear alguém de fazer alguma coisa, não existiriam transgressores da lei. Não existiriam criminosos, não existiria presídio, não existiria nada. Por quê? Porque a lei está dizendo, ó, não pode avançar o sinal vermelho. Não existiria acidente de trânsito. Não existiria multa porque ninguém atravessaria o sinal vermelho. Ninguém mataria ninguém. Ninguém roubaria. Por quê? Porque existe uma lei que proíbe você de fazer isso. Mas não é porque alguém é proibido de fazer alguma coisa que essa pessoa não faz. Sim. Da mesma maneira com o fruto do Espírito. Então não é só porque eu me esforço ou porque eu desejo fazer alguma coisa. É porque é algo além da minha capacidade natural que vai me empurrar para fazer. Se eu estiver no pêndulo da esquerda, da carne, naturalmente nenhuma lei vai me impedir de ser imoral. Nenhuma lei vai me impedir de criar uma facção. Nenhuma lei vai me impedir de ter ciúme. Nenhuma lei vai falar assim, ó, não pode ter ciúme, hein? E não vai ter censura nenhuma. Nenhuma. Não tem uma lei que me impeça de ser ciumento. Por quê? Porque eu estou no pêndulo da carne. Assim como também não haverá nenhuma lei que vai me impedir de ser alegre. Se eu estiver no pêndulo do Espírito. Nenhuma lei vai me impedir de amar as pessoas. Ó, você não pode amar, hein? Cara, eu estou vivendo no Espírito. Não tem nenhuma lei que me impeça de fazer aquilo que a dimensão do Espírito ou a dimensão da carne vai me fazer praticar. Então, contra essas coisas não, a lei, eu não creio que Paulo esteja falando só do fruto do Espírito, mas também esteja falando da obra da carne. Por quê? E aí eu concluo para passar para você. Porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências.
Quando eu estou nesse pêndulo aqui, eu naturalmente deixei de lado todo o outro. Cara, isso aqui está morto para mim, isso aqui não existe. Eu nem vou ser tentado a isso, por quê? Porque eu estou vivendo na dimensão do Espírito, né? Então, isso é muito importante. A gente precisa sempre buscar viver com essa consciência de andar na dimensão do Espírito o tempo todo. Porque senão, meu irmão, você vai ser tentado a fazer uma coisa que você sabe que é errado. As obras da carne são conhecidas. Você já sabe que aquilo é errado, mas você vai arrumar uma desculpa para tentar fazer com que aquilo não seja tão errado. Ou no fim das contas você fala, caramba, qual é a desculpa que o crente dá? A carne é fraca. A carne é fraca. É o salvo-conduto para pecar. A carne é fraca. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, sim, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ou seja, olha o pêndulo aqui. Se volta para o lugar certo. O Espírito está pronto. Vai viver no Espírito. Então, a grande parte das nossas tentações é quando nós estamos no pêndulo errado. É quando nós estamos desabastecidos, é quando nós estamos desconectados dessa videira. É quando nós não estamos andando segundo o Espírito. É quando nós estamos andando segundo as nossas próprias paixões. E é muito rápido. É muito, muito, muito rápido. É rápido e sutil, né? Sutil. Cara, deixa de tomar banho um dia. Um dia, meu irmão, é o suficiente para a imundície tomar conta. Sim. Sabe? Então, é aquela coisa. Ah, mas eu já tomei banho ontem, tem que tomar banho hoje de novo. E amanhã também. Assim é a vida do crente. Ele está sempre procurando ser cheio do Espírito, porque a partir do momento em que ele deixa de se conectar à oliveira, o que vai acontecer? Vai parar de descer o óleo para ele e ele vai voltar para... A pessoa fala assim, ah, mas eu já fui no culto semana passada, eu participei da ceia mês passado. Não, mas em 2024... Eu fiz uma campanha de 7 dias. Pois é. E as pessoas querem viver do quê? Do passado. Verdade. Isso é muito ruim. Sim. Agora, essa ideia que tu falou de que não há lei e de que não há, quando você está com o pêndulo para o Espírito, não há nada que te impeça de manifestar isso aqui, de viver isso aqui, eu acho muito interessante no seguinte. Já viu aquelas pessoas que falam assim, lê aqui o fruto do Espírito e fala assim, não, amor, alegria, paz, eu até tenho bastante, mas longanimidade não é comigo. Eu acho que essa aqui eu não é para mim não. Ou então o domínio próprio, a mansidão não é para mim não. Quando você está com este pêndulo alinhado para o Espírito, como você falou, não há nada que te impeça de manifestar o fruto por completo. Sim. A grande dificuldade que eu enxergo é que, às vezes, as pessoas têm até um desejozinho de manifestar isso aqui, mas ainda estão com um pêndulo pouquinho voltado para a carne, e aí, óbvio, não vai ter o domínio próprio, porque a inveja vai estar... o ciúme vai estar ali assediando constantemente e tal. Então, a gente precisa ter muito bem firmado essa ideia de que ou o pêndulo está de um lado, ou o pêndulo está do outro. Sim. Não tem como o pêndulo estar meio para cá e meio para lá. Enviesado, não tem como. Então, se você tiver com o pêndulo totalmente voltado para, de fato, aquilo que edifica, de fato, aquilo que te traz crescimento, inevitavelmente você vai manifestar o fruto por completo. Sim. Você vai sentir a alegria, você vai manifestar o amor, você vai ter paz, você vai ter condições de manifestar a longanimidade, mesmo que você precise ter um domínio maior das suas emoções e tal, mas por estar com o pêndulo no espírito e não na carne, você vai deixar de lado aquelas emoções que vão gerar ciúme, que vão gerar as invejas, que vão gerar as dificuldades. Então, por quê? Porque você está com o pêndulo alinhado para o espírito. Agora, a dificuldade é você alinhar o discurso que você tem, de que, não, eu quero o Espírito, com aquela busca das suas atitudes. Sim. Né? Porque as obras da carne vão estar sempre querendo assediar. Sim. Sempre. Sim. Porque existe a natureza que está ali, que Paulo vai dizer aos Romanos. Existe esse conflito interno, existe essa questão da vontade, que às vezes eu não quero fazer mais fácil, ou que eu quero fazer e não faço. Então, sabendo disso, eu e você e o povo hoje sabe disso. Sim. Sabe desse conflito. Ninguém está vivendo uma vida espiritual hoje, como igreja, de forma cega, sem saber da grande dificuldade que é essa batalha espiritual que nós enfrentamos.
Então, sabedores disso, não podemos negligenciar. Sim, sim. Porque se você negligencia o combate, meu irmão, o combate não te perdoa. É verdade. Qualquer tipo de conflito que você vê aí em filme, seja em espada e guerra e arma, se você negligenciar, achar que não, aqui, o exército lá é fraco, não, eu estou tranquilo. Qualquer forma de você negligenciar um combate, você perde. Verdade. Você é afetado. Sim. É a mesma coisa a pessoa levar essa vida espiritual, essa vida de busca pelo Espírito Santo, de qualquer forma, né? Achando que é algo que você pode ou não ter, que você pode ou não buscar, que você pode buscar assim ou assado. Não. Se andar no Espírito, ser cheio do Espírito, precisa ser uma condição de vida. Sim. Eu só vivo se eu estiver cheio do Espírito. Verdade. Tanto isso é uma realidade que eu acredito que as pessoas podem comentar aí também no chat aí. Realmente, existem dias que é muito mais fácil você viver. Existem dias, cara, por exemplo, domingo, dia de culto, momento de oração, você está com os irmãos, você está em comunhão. Quando você realiza determinadas práticas espirituais, parece que nem tem tentação. Você está grandão, você está forte, você está uma carreta, você está um rolo compressor. Sai da frente, sabe? Realmente, nada te paralisa. Agora, longe da comunhão, longe das disciplinas e das práticas espirituais, parece que determinadas lutas ficam gigantescas, ficam muito maiores, sabe? Tem pessoas que eu já aconselhei, ou de momentos pastorais ali, que chegam e falam assim, eu não consigo conectar rápido, poxa, vocês parecem que vira a chave, o negócio pega fogo rapidinho, sabe? Fala, cara, mas o que você faz durante a semana? A pessoa passa a semana inteira no Netflix, a pessoa passa a semana inteira fazendo absolutamente nada de espiritual. É óbvio que as coisas não vão acontecer assim rapidamente. Não é que vira uma chave e as coisas acontecem. Sabe? A gente não ligou a câmera e simplesmente começou a falar. A gente está orando desde ontem por esse momento. Sabe? Embora a gente não tivesse especificamente o assunto todo dominado, tudo que a gente ia falar, ponto a ponto, mas a gente já estava orando por isso, a gente já se preparou para isso. Então, antes de abrir a câmera, Marcelo já estava aqui, já estava preparando tudo, já tinha escolhido onde ia ficar as cadeiras, a mesa, a iluminação, já tinha preparado, já tinha conversado. A gente falou, vamos conversar antes, vamos orar junto aqui, vamos separar. O que a gente vai fazer? O povo está esperando, a gente não vai simplesmente ligar a câmera e sair falando qualquer coisa, porque existe um preparo. Sabe? O Senhor, ele compara a vida cristã a um arado sendo passado sobre a terra para que a semente seja lançada. Pega uma semente agora. Aliás, na parábola do semeador, existem 4 tipos de solo e não 4 tipos de semente. E não 4 tipos de semeadores. Então ele pegou a semente e lançou numa que caiu à beira do caminho. Não dá para nada. Numa em meio a um solo rochoso, um solo que não era preparado para aquilo. A terceira, num solo em meio aos espinhos. Até crescia a coisa, mas crescia outras coisas juntos e que sufocavam o crescimento da semente. Até que uma caiu numa boa terra, numa terra fértil, numa terra preparada para aquilo. E aí sim ela germinou. Então, a palavra que é liberada para todo mundo é a mesma. Mas tem que haver uma preparação antes. Sabe? Então a pessoa não ora, a pessoa não se dedica, a pessoa não se prepara, a pessoa não quer, e ela acha que do nada as coisas vão acontecer. Que o Espírito Santo é um mordomo nosso, que o Espírito Santo é um empregado nosso, que o Espírito Santo tem que fazer tudo aquilo que a gente mandar ele fazer, quando na verdade não é assim. Ele está pronto, ele está preparado, ele foi dado por Deus como nosso auxiliador. Ele é aquele, para usar a palavra que Jesus usou, o nosso paracletos, ele é aquele que foi chamado para estar ao nosso lado, mas o Espírito Santo, ele não vai tomar a dianteira, o Espírito Santo não vai fazer aquilo que é o nosso dever fazer, e o Espírito Santo também não é um cachorrinho que a gente faz assim e ele vem. É uma pessoa, precisa ser tratada com respeito, com honra, com dignidade. Relacionamento. É um relacionamento. Então, às vezes, o problema entra aí. Nas pessoas achando que a qualquer momento vou fazer. Como se o Espírito Santo, e aqui com o perdão de quem não tem a nossa religião, sabe, não é um santo que a gente baixa. Também não incorpora do nada e agora o Espírito Santo se apossou da gente e ele está fazendo aquilo que a gente não quer que a gente faça. Não é assim. O Espírito Santo não se apossa da gente. Ele não tira a nossa liberdade. Ele não assume a nossa identidade.
Então é necessário. E aí a sua fala foi cirúrgica e perfeita. Nós precisamos aprender mais sobre o Espírito Santo. Sim. Uma cultura de avivamento é uma cultura que aprende mais a respeito da pessoa do Espírito Santo. Da pessoa do Espírito Santo. É importante o pessoal ter isso em mente, porque senão você trata igual essa questão da manifestação esporádica, não? Que ele baixou, fez as coisas, resolveu e foi embora. Foi embora. Se você não entende ele como uma pessoa que você se relaciona, que você fala, que você entristece, que você está perto, que você está longe, você acaba gerando essa cultura da manifestação esporádica. Quando, na verdade, precisa ser uma caminhada de profundidade e de cada vez mais profundidade. Aquela passagem de Ezequiel, das águas, né? Sim. Água no tornozelo, água na coxa, nos lombos. E aquela passagem é interessante que há uma caminhada para que a água se torne mais profunda. Sim. Né? E ali, acho 1000 côvados, diz a passagem ali, né? Andou 1000 côvados e dava aqui, andou 1000 côvados, estava mais profundo e tal. Então, tem alguém que vai te conduzindo para águas profundas. E nessa condução, você percebe um relacionamento. Não tem como você andar 1000 côvados sem se relacionar com a pessoa. Sim. A gente vai andar aqui 1000 côvados, vamos conversar, vamos se relacionar e a água está mais profunda agora. E você vai até que seja tomada, até que você não consiga mais se conduzir e a água vai te levando, que é a ideia da passagem ali, basicamente essa. Mas o que eu quero chamar atenção hoje é nessa caminhada de relação. Sim. Então, quando você entende que o Espírito Santo é uma pessoa, quando você entende que há um relacionamento com o Espírito Santo, você caminha com ele. Sim. Você o escuta. Sim. Você, além de falar nas suas orações, você escuta também o que o Espírito Santo fala, o que ele lança a luz na palavra para nós. Porque muitas vezes a gente lê a palavra, não tem muito entendimento ali, né? Do que o texto quer dizer, mas em dado momento que você necessita daquilo ali, quem vai te lançar luz aquilo ali é o Espírito Santo. Porque Jesus declarou que essa era a função dele. Sim. Então, é necessário conhecer a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Sim. Não só como uma ação de um evento, sim, mas de um relacionamento. Isso é próprio do evangelho e do evangélico, ou não do evangelicalismo, mas assim, isso é próprio daquilo que nós cremos, da nossa expressão de fé enquanto protestantes. Outras religiões vão tratar o Espírito Santo, vão desconsiderar o Espírito Santo, e algumas dissidências e seitas do cristianismo vão tratar o Espírito Santo como uma força impessoal. Sim. Né? Não quero citar nomes aqui, o propósito não é atacar absolutamente ninguém, nem a fé de ninguém, mas nós não entendemos o Espírito Santo como essa força impessoal. Sim. O problema é quando o crente trata, pensa ou se relaciona com o Espírito Santo como se ele fosse uma força impessoal. Uma energia, uma emanação, né? É a força ativa de Deus, é um poder que Deus manifesta. Não, o Espírito Santo é o próprio Deus. Sabe? Como nós devemos tratar o Espírito Santo? Como nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo? Por isso, essa questão da obra do Espírito é muito importante, é algo que é precioso para mim, e a gente tem trabalhado sobre isso. Para a gente já ir caminhando para o final, a gente já passou aqui de 1 hora, e a gente também não vai fazer vigília, nem fazer 2 horas como a gente fez da outra vez. Botar até um relógio pra gente aqui, bem na cara. Pra gente tá rolando aqui. Mas algo que é importante, até na última live que a gente fez, a gente tocou um pouco nesse assunto, né, sobre o que é avivamento, o que não é avivamento, e agora a gente está falando sobre o Espírito Santo como esse agente do avivamento. Eu queria só trabalhar alguns pontos aqui, até rápidos, e contar com a tua colaboração. Não combinei isso contigo, mas algo que eu já tinha anotado, eu já tinha comentado também com alguns jovens, e acho que seria muito importante a gente deixar isso registrado aqui agora. Para quem chegar aqui agora, vai pegar o filé, vai pegar a melhor parte. Creme de la creme. Não, toda a live eu creio que está sendo importante desde o momento em que nós iniciamos ela aqui. Mas falar sobre essa questão de andar no Espírito, diferenciar o pêndulo, né? O pêndulo da carne, o pêndulo do Espírito, o que é para a morte, o que é para a vida, me leva a compreender
algo que Jonathan Edwards também deixou escrito, como a gente falou na última live, eu lembrei disso agora, as pessoas também até comentaram sobre isso, eu falei, não, eu preciso anotar aqui coisas que já estavam na minha cabeça e veio aqui agora, que é a gente compreender que quando a gente está falando de avivamento, existem manifestações espirituais diversas. Só que nem todas, para as pessoas não ficarem com medo, nem todas elas são sensacionalistas, nem todas elas são hiper espetaculares, hiper estimulantes, sabe? Então, o que não comprova uma verdadeira obra do Espírito Santo? Eu deixei anotado aqui. Grandes emoções não comprovam que algo é uma obra do Espírito Santo. Sentir muito, se sentir arrepiado, chorar, não é uma obra do Espírito Santo. Quantas pessoas a gente vê chorando e que não estão nem aí para nada, né? Manifestações físicas, tremer, cair, gritar, pode acontecer, mas isso não garante que é o Espírito Santo está agindo. Sim. Pode acontecer. Nós temos manifestações diversas e nós cremos nisso, mas não é só porque uma pessoa passou por isso que significa que foi o Espírito Santo. Eu nem sei se eu poderia falar, não vou falar não, mas a gente já teve casos de pessoas que quem olha de longe já está falando em línguas espirituais e na verdade é totalmente da carne, ou até pior, sendo ali oprimida por Satanás, por demônios ali, a pessoa achando que está dando vazão ao Espírito. Experiências extraordinárias, ter visões, ter sonhos, isso também não prova muita coisa. Né? Às vezes a pessoa pode ter comido demais e ter passado mal. Uma pista muito tarde. Pois é. Então, quando a gente está falando disso, são manifestações externas que podem ser obra do Espírito Santo, mas que não garante que são ou que é uma obra do Espírito Santo. O fato da pessoa ter muito conhecimento teológico, o fato de textos bíblicos virem o tempo todo à mente da pessoa, ou o fato da pessoa ser muito zelosa pela igreja, isso não significa que a pessoa está sendo direcionada pelo Espírito Santo. Isso não é uma evidência do Espírito Santo. Isso pode acontecer, mas não garante. Quantas pessoas que a gente vê com muito zelo, quantas pessoas que a gente vê trabalhando com muito afinco e que, na verdade, tem uma vida pobre espiritualmente. Não manifesta os dons, não manifesta o fruto. Então, é muito importante. Eu queria fazer essa observação até para acalmar os ânimos de muitas pessoas que têm medo e falam assim, poxa, tinha tanta vontade de conhecer a igreja de vocês. Eu não estou vendendo o nosso peixe aqui não, tá? Mas, às vezes, a pessoa fala assim, a casa do avivamento, né? Caramba, deve acontecer de tudo aí, deve cair fogo do céu e cai mesmo. A nuvem do Senhor, para a glória, é uma bênção. Mas eu não quero que você tenha medo do Espírito Santo. Eu não quero que você tenha medo do avivamento. O avivamento, ele é vivido e ele é experimentado à medida em que nós temos esse relacionamento verdadeiro e profundo com o Espírito Santo. Alguns vão manifestar dessa maneira. E vai ser o Espírito Santo falando. Outros não. E você vai compreender que ainda assim é obra do Espírito Santo. E aí, uma coisa que eu queria terminar aqui antes de passar para você mais uma vez. Quais são então os sinais de que realmente o Espírito Santo está agindo? De que eu realmente estou andando no Espírito? De que realmente esse avivamento é um avivamento genuíno? Em primeiro lugar, Cristo está sendo exaltado. Sim. Porque se o ministério principal ou o foco da ação e da obra do Espírito Santo é apontar para Cristo, o nome de Jesus precisa ser glorificado e exaltado. A sua vida também precisa apontar para Cristo. A nossa vida, exatamente. Se você vê uma pessoa falando muito no eu, se você vê uma pessoa exaltando muito a estrutura, a denominação, outros nomes, você pode ter a plena convicção, não é um avivamento genuíno, sem dúvida. Não é um avivamento de forma alguma e não está sendo gerado pelo Espírito Santo. Aquilo dali é qualquer outra coisa, aquilo dali é emoção da carne, mas se Cristo não está sendo exaltado, não é avivamento, não é ação do Espírito Santo. Segundo, o pecado também é combatido. Se a gente está falando da ação do Espírito Santo em nós, a carne, o pêndulo dela está ali já com poeira, com teia de aranha,
Porque ele está totalmente voltado para o Espírito. Ele combate Sim. o pecado. Ele não negocia com o pecado. Ele não quer pensando, será que as obras da carne são conhecidas e eu não quero que elas façam parte da minha vida? E a palavra de Deus é honrada, porque o Espírito Santo, ele não vai falar dele mesmo, ele não vai inventar uma nova doutrina, ele não vai trazer para a gente uma revelação fresquinha, recebe aí uma parada que nunca ninguém falou na história da igreja. Não, ele vai apontar novamente para a palavra de Deus. Lança luz na palavra. Exatamente. E quarto e quinto ponto, a verdade é amada, ou seja, o Espírito Santo que convence vai fazer a gente amar isso, vai fazer a gente querer o que você falou, a gente vai desejar, a gente vai gostar de caminhar à luz dessa realidade. E por fim, o amor a Deus e o amor às pessoas, o amor ao próximo cresce, porque é fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor. As pessoas vão amar, vão ter comunhão, sabe? Não vão partir para aquele ponto da dissensão, da ira, da facção, da inveja, do ciúme. Por quê? Porque ela ama, porque ela deseja estar próxima, né? Então, eu quis abrir e fechar esse parênteses aqui para que as pessoas não tenham medo. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, não tenha medo do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para incentivar você às manifestações externas. Isso acontecerá se o Espírito Santo quiser manifestar isso em você. Mas a maior obra do Espírito Santo é a obra da regeneração. A maior obra do Espírito Santo é a obra da convicção do pecado, da justiça, do juízo. A maior obra do Espírito Santo é apontar para Cristo, é apontar para o que Jesus fez em nosso lugar, em nosso favor. Isso é a verdadeira obra, essa é a verdadeira obra do Espírito Santo. Quando nós estamos falando aqui de andar no Espírito, nós estamos falando de uma ajuda que o próprio Espírito Santo nos concede. Você não vai se forçar a andar no Espírito. Nós estávamos falando que contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo está aqui para te ajudar a fazer ou a caminhar naquilo que é naturalmente impossível para o homem. Naquilo que você deseja fazer, o Espírito Santo fala assim, eu estou aqui para te ajudar a cumprir isso. Eu estou aqui para que essa realidade, que por enquanto, ou que esse desejo que por enquanto está aqui, se concretize, seja verdade. É o Senhor, é Deus quem efetua em nós, tanto o querer quanto realizar. Perfeito. É isso. E dentro desses 5 pontos que você sintetizou aí, a nossa ideia, o Espírito Santo, ele te traz esse crescimento, né? Ele faz você concretizar essa ideia de estar mais próximo de Deus, de estar mais parecido com Deus. E eu acredito que você deva entender o que eu estou falando, como é bom você perceber assim o crescimento que você teve nessa caminhada. Sim. Tipo, atitudes que eu tomava, pensamentos que eu tinha, que agora não tenho mais. E você pensa assim, caramba, eu não estou mais sentindo aquilo que eu tinha vontade de fazer, ou que eu pensava sobre alguém, quando alguém me... Para trazer exemplos práticos, assim, né? Tomar fechada no trânsito, e você antigamente, tomar fechada, você já levantava o braço para fora, já... E aquilo não acontece mais, e você percebe que não foi você que operou aquilo, que não tinha como você operar ali. Situações que você sempre lutou contra, né? Muitas pessoas, às vezes, passam por situações que pensam assim, mas eu não quero sentir isso, eu tenho dificuldades com isso, eu me entristeço por viver isso, mas eu não consigo evitar. E durante a caminhada com o Senhor, ela percebe que se livrou daquilo ali de uma forma natural. E ela lá na frente, ela, caramba, mas eu tinha tanta dificuldade de me livrar disso no passado, e agora eu me livrei sem, às vezes, nem perceber. Você percebe a ação do Espírito Santo. Sim. Porque a evidência do Espírito Santo é fruto. Sim. Tanto é que é o que João Batista fala para os fariseus, voltando àquele texto, produzir frutos dignos de arrependimento. Sim. Ou seja,
Frutos dignos de arrependimento, fruto de pessoas que se arrependeram, de que entenderam a sua natureza, se arrependem da natureza e agora produzem frutos que estão de acordo com esse arrependimento. Sim. Então, a ação do Espírito Santo, a demonstração, a evidência do Espírito Santo, ela vai para além dessas evidências externas. As externas podem acompanhar, mas você pode ter pessoas cheias do Espírito Santo que não vão nunca chorar aqui na frente, nunca vão rodar, nunca vão nem levantar a mão dentro da igreja, mas são cheios do Espírito Santo, clamam pela igreja, intercedem pela igreja, vivem o Evangelho, produz fruto. Sim. E outras pessoas que irão manifestar o Espírito de formas mais extravagantes, que é bênção também. Sim. Entendeu? Mas o mais importante, ou talvez aquilo que caracteriza de fato ser cheio do Espírito Santo e andar no Espírito Santo, produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos que estão contrários àquela natureza que você se arrependeu. Sim. Então, eu me arrependo da minha natureza. Eu preciso negar essa natureza e negar diariamente. Sim. Tomar a cruz diariamente. Negar a si mesmo diariamente. Sim. E diariamente desejar produzir frutos. Eu fui salvo. Mesmo tendo aquela natureza, eu fui salvo. Glória a Deus por isso. É isso. Agora, Senhor, eu quero produzir frutos dignos desse arrependimento que eu sinto daquela natureza que eu tenho. Paulo fala muito disso, né? Ele fala sobre nós andarmos, né? Efésios 4:1, né? Andar de modo digno da vocação que nós recebemos, né? Então, existe um padrão, existe um nível de excelência que se espera daqueles que receberam essa salvação, né? 2 Coríntios 5:17, né? E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, né? As que se fizeram novas. Então, quando a gente fala de ser uma nova criação, de ser uma nova criatura, nós estamos falando de produzir coisas novas, né? Então, o velho hábito, as velhas decisões, as velhas atitudes, a velha maneira de ser, de pensar, de falar, de agir, é substituída por uma nova maneira de ser, de falar, de pensar e de agir. O bispo Gustavo sempre usa um exemplo para falar disso. Ele fala: você nunca vai ver uma bananeira fazendo força para dar banana. Você nunca vai ver ela gemendo, desesperada, com medo de dar maçã. A natureza dela é preparada e tem o propósito de gerar maçã. O fruto... Maçã não, banana. O fruto é a banana. Então, assim também é a nossa vida. Nossa vida espiritual foi feita para produzir o fruto do Espírito, né? Então, eu quero... A vontade não é encerrar, mas a gente precisa encerrar. A gente precisa encerrar aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que tá. Eu não olhei hoje também não olhei. O Instagram, a galera foi comentando aqui. Mas eu quero mais uma vez agradecer a você que está conosco até agora. Obrigado por nos permitir participar com a gente. Ó, que bênção, hein? 18 pessoas ainda conectadas. Galera, obrigado. O Senhor retribua, que essa live tenha abençoado o teu coração, tenha edificado a tua vida, tenha trazido você não só uma noção, mas tenha trabalhado na sua mente, na sua consciência a respeito dessa necessidade diária de nós andarmos no Espírito, de nós produzirmos esse fruto, de nós darmos esse bom testemunho. E nada disso acontece por força de lei. Nada disso acontece porque a gente é obrigado. Nada disso acontece porque há uma sentença ou um tacão sobre a nossa cabeça. Isso só acontece porque há um relacionamento com o Espírito Santo, né? Então, uma relação constante, diária e com investimentos. Sim. Nenhuma relação sobrevive sem investimento. Verdade. A gente que aconselha casais de vez em quando aí, a gente percebe que qualquer relação precisa ter investimento. Então, a nossa relação com o Espírito Santo precisa ter investimento da nossa parte, porque da dele sempre tem. Sim. Sempre tem azeite sendo derramado, sempre está ali fluindo. Então, da nossa parte também precisa ter esse investimento para que a gente cresça. Verdade. E se livre cada vez mais da natureza humana caída. Glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, pastor Alan, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Bênção demais. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Eu não vou fazer todos aqueles anúncios que eu fiz da outra vez, mas você sabe onde encontrar a gente. Para nós é um privilégio estarmos juntos. Pastor Alan vai voltar mais vezes. Nossa live de segunda vai só aumentar.
Nós temos projetos aí audaciosos para a glória do Senhor, trabalhar aí cronogramas, entrar como foi hoje, sabe, assuntos específicos, direcionados. Não é só um bate-papo furado, ele tem objetividade, ele tem intencionalidade para abençoar a tua noite. Não gostaríamos que você ficasse aí até tarde ouvindo, né, papo furado. E nem a gente, né? Morando na cidade de Nova Iguaçu, você é um pouquinho mais... Nenhum dos nós dois mora em Nova Iguaçu, né? Te vem de longe. Mas a gente estando em Nova Iguaçu, também não saiu de longe da nossa casa para vir aqui, né, falar de nós mesmos ou bater papo assim por bater. Então, quero pedir a você que termine esse momento aqui orando. Amém. Orando por nós, orando por quem ficou até então, para a gente poder encerrar essa live. Vamos orar. Beijo no teu coração, tá, gente? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus, meu amado. Senhor, nós te louvamos por este momento abençoado, Senhor, que tivemos aqui, por este tempo, Senhor, de conversa sobre esse assunto que é um assunto necessário, Senhor. Entender a nossa relação com o Espírito Santo, entender que o Espírito Santo é uma pessoa, que nós precisamos desejá-lo, desejar este investimento no relacionamento, Senhor. Desejar, Senhor, produzir frutos que estejam de acordo com esse relacionamento que nós temos, ó Pai. Ó Deus, como é bom poder nos aprofundar nesse tema tão necessário, Senhor. E nós rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que sonda e conhece mentes e corações, ó Deus, esteja com essas pessoas, ó Deus, que nos acompanharam durante essa noite, ó Deus, alimentando, Senhor, direcionando, lançando luz sobre a Tua palavra, Pai, que a Tua palavra que é o nosso alimento, a Tua palavra que nos orienta, Senhor, e que cada um, Senhor, possa, de fato, se alimentar dessa palavra e produzir frutos, ó Pai, a cada dia. Que não venhamos a viver ser uma vida, ó Deus, rasa com o Senhor, porque o Senhor deseja uma vida muito mais profunda conosco, ó Pai, uma vida de relacionamento diário e com cada vez mais profundidade, Senhor, que possamos caminhar, ó Deus, essa caminhada e a cada passo que dermos, a nossa relação com o Senhor venha a crescer, ó Pai. Nossa relação com o Senhor venha a se aprofundar e assim o Teu nome venha a ser sempre glorificado, Senhor, porque o grande ministério, Senhor, do Espírito Santo é trazer essa luz sobre a Tua obra, Senhor. A nossa vida também precisa seguir, ó Deus, essa orientação e a nossa vida precisa, Senhor, apontar para Cristo e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Continue abençoando, Senhor, a nossa vida. Continue abençoando essa casa, Senhor, em nome de Jesus. Prosperando, Senhor, os projetos, ó Pai, a cada dia. E que cada vez mais possamos estar aqui, ó Deus, ministrando, edificando, Senhor. E, ó Deus, fazendo com que a Tua obra cada vez mais cresça neste lugar, Senhor. Nós te louvamos e te pedimos que o Senhor abençoe cada um, Senhor, abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Boa noite, povo de Graças e Deus. paz. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.